Olá, estamos começando mais um podcast Fé Comércio Acre, é o podcast da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, Sesc e Senac, trazendo para você uma série de entrevistas com assuntos importantes, trazendo para você o melhor do conteúdo do nosso estado do Acre, nacional e sempre, a oportunidade de entrevistarmos autoridades do nosso estado que traz aqui para você, sempre um assunto muito bom e enriquecedor. Essa é a primeira temporada do nosso podcast Fé Comércio Acre. Eu fico muito feliz em receber você aqui nos acompanhando e aproveite para já ser um inscrito do nosso canal Fé Comércio AC no YouTube. Ative também as notificações clicando no sininho e assim, sempre que tivermos um novo capítulo do nosso podcast, você é o primeiro a ser notificado e ficar sabendo para assistir e acompanhar em todos os detalhes mais um dos nossos programas, tá bom? Olha só, gente, hoje o nosso podcast recebe aqui um convidado muito especial. O historiador, arqueólogo e escritor Marcos Vinícius Neves, que é autor de importantes obras sobre a história acreana e responsável pelo livro Uma História para Te Contar, que resgata de forma inédita a trajetória do comércio, dos serviços de bens, do turismo no Acre, por meio da história da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, a Fé Comércio, junto ao Sesc e ao Senac. Marcos Vinícius Neves é um pesquisador apaixonado pela memória social do nosso estado do Acre, e neste livro, Uma História para Te Contar, vai além da narrativa institucional. Ele mostra como o comércio foi essencial desde os povos originários, passando pela época dos seringais, a formação do território federal, a criação do Estado e a consolidação do sistema comércio no Acre. Hoje, nós vamos conhecer um pouco mais a trajetória pessoal e profissional de Marcos Vinícius Neves e a sua motivação como historiador e escritor. E é claro, gente, vamos mergulhar aí nos bastidores, descobertas dessa obra tão importante para o sistema comércio e para a preservação da nossa identidade coletiva. Marcos Vinícius, seja bem-vindo ao podcast da Fé Comércio Acre. É um prazer estar aqui com você e, através desse podcast, poder falar para toda a sociedade acreana e trazer um pouco dos resultados dessa longa pesquisa árdua e que eu creio que teve resultados muito interessantes. Marcos, para a gente começar, quem é Marcos Vinícius Neves? Eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história para quem nos acompanha. Bom, eu fiz o curso de História e no último ano de História eu me interessei pela arqueologia e fui trabalhar com arqueologia. Fiz toda a minha formação como arqueólogo, mas no Acre a arqueologia era interessante, mas a história acreana também era muito interessante. E aí comecei a me dedicar a trabalhar com pesquisa, com a história, também um pouco com a arqueologia, nunca abandonei, mas ficou em segundo plano, porque a história do Acre é muito rica e muito desconhecida. Tem grandes lacunas nessa história. Então, eu, atuando como historiador, pude também participar da gestão pública nessa área de patrimônio histórico e cultural. Então, trabalhei na Garibaldi Brasil, lá nos idos dos anos 95, 96. Depois fui trabalhar no Departamento de Patrimônio Histórico do Governo do Estado, de 99 até 2004, foram 6 anos, praticamente, 2005. Aí passei a ser presidente da Fundação Garibaldi Brasil, na gestão do prefeito Raimundo Angelim, era correspondente a secretário de Cultura Municipal, e foram mais 6 anos na Garibaldi Brasil. E ao longo desse trabalho todo, deu para fazer não só várias publicações, como também grandes obras públicas, A gente atuou na revitalização ali da Rua do Comércio, no 2º Distrito de Rio Branco, no Mercado Velho, na revitalização do Palácio Rio Branco, que em 98 estava destruído e foi completamente recuperado e transformado num museu, num espaço aberto, Memorial dos Autonomistas, Casa dos Povos da Floresta, fizemos museu em Chapuri, em Cruzeiro do Sul, em Serra Madureira, arrumamos a Sala Memória de Porto Acre e o Seringal Bom Destino histórico. Na prefeitura também deu para fazer ações bastante interessantes. E, paralelo a isso tudo,
mesmo atuando na área de patrimônio histórico e cultural, na gestão pública, nunca deixei de publicar meus textos, meus escritos, porque, enfim, é meu ofício, né? Então, quando eu não estava produzindo algum livro, eu estava escrevendo nos jornais, tive coluna no Página 20, tive coluna na Gazeta, colunas semanais. Deu para publicar bastante coisa ao longo desse tempo. E, Marcos, esse trabalho, lógico, levou você a praticar ainda mais a escrita, mas conhecer o Acre, né? Sim. Ter um conhecimento mais a fundo, tanto trabalhando nessa questão do patrimônio, como também podendo trabalhar a escrita, trabalhar a memória, né, que você conseguiu adquirir em cada região que você passou, ter o conhecimento passado assim através da caneta e do papel. Não só através da caneta e do papel, porque, como você lembrou bem, o Acre é muito diversificado. A gente tem hoje 16 povos indígenas íntegros, né, fora os índios isolados, espalhados em todo o estado do Acre. Eu, felizmente, hoje conheço todo o estado do Acre. Não naveguei em todos os rios, porque são muitos rios, mas já naveguei nos principais, no Juruá, no Purus, no Envira, no Rio Acre, enfim. Tive muitas aldeias indígenas, ótimos contatos e histórias com diferentes povos indígenas, os Apurinãs, Iauanauá, Axeninca. E é muito interessante porque são muitos mundos dentro de um mundo muito específico, né? Eu sempre brinco, quando eu vou conversando com o pessoal fora do Acre, que é lá e cá. Então, o horário daqui do Acre e o horário lá do Brasil. Porque é um Brasil diferenciado. O Acre é um Brasil diferenciado. E dentro desse planeta Acre, como um amigo meu chama, também existem mundos muito específicos. Então, se você for no Rio Envira, tem lá os povos indígenas característicos do Rio Envira, a população de ribeirinhos, agricultores que mora ali, que tem características muito específicas. Se você vai no Rio Iaco, é outra realidade. Se você vai no Jurupari, outra realidade. Você vem aqui no Rio Acre, já é outra realidade. Então, são mundos dentro do mundo, existindo simultaneamente. Isso sem falar que a própria formação do Acre é uma formação extraordinária, né? Da noite para o dia, com a invasão dos seringais nessas terras indígenas, veio gente do mundo inteiro. Então, sírio-libaneses, ingleses, portugueses, espanhóis, italianos. O povo sempre diz que o Acre é formado por cearense, né? Eu digo que sim, uma grande maioria de cearenses veio, mas veio cearense do Rio de Janeiro, cearense do Rio Grande do Sul, cearense da Bahia, veio brasileiro de todas as partes para cá. Então, em poucos anos, se formou aqui uma nova sociedade originalíssima, que era não só um resumo do mundo, mas que continha dentro de si também outros mundos completos que são dos povos indígenas, que são nações indígenas, que falam suas próprias línguas, têm seus traços culturais específicos. Os Axanincas são muito diferentes dos Apurinãs. E assim por diante. Então, poder trabalhar nessa realidade tão diversificada, tão rica, me levou também não só a trabalhar com a escrita, com livros, publicações, mas com filmes, com exposições, com uma série de outras linguagens possíveis de transmitir essas pesquisas, essas memórias, essas impressões coletadas ao longo desses 30 anos de trabalho. E, Marcos, um trabalho também que faz parte, que está no nome da Federação do Comércio, é o turismo, né? Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O povo acreano tem até a dificuldade de conhecer a sua própria história, de conhecer também o seu próprio território. As viagens pensadas são para fora do estado, as viagens pensadas são para outros lugares, mas a gente tem uma riqueza vasta, imensa, né, no nosso estado do Acre, e que deveria ser mais explorado pelo povo do Acre. Você que já trabalhou nessa questão de patrimônio, que conhece o nosso estado, o que ainda falta para que o povo acreano seja conhecedor dessa riqueza que tem, né, e potencial turismo no nosso estado, que o Brasil inteiro já enxerga isso. Gente do mundo inteiro já enxerga isso, já enxerga o potencial da nossa cultura, né, do turismo no estado do Acre, mas o nosso próprio povo, né, daqui não tem essa curiosidade de conhecer os pontos turísticos que nós temos no nosso estado. O que ainda falta, Marcos? Olha, eu acho que não é falta de interesse.
falta muitas vezes de uma organização estrutural que favoreça isso. Porque, é claro, né, se a pessoa tiver a condição de ir para um litoral, umas férias, vai, porque é o que a gente não tem aqui, que é o mar, né? Mas, por outro lado, se você olha o desenvolvimento do turismo no estado do Acre, você vê exemplos muito interessantes que apontam o que eu acho, o que eu penso que é o principal sentido que deveria ser empregado pelos órgãos, né, de gestão do turismo, públicos ou, no caso da FEComércio, para impulsionar esse turismo. Vou dar pelo menos 3 exemplos. Vontade. Você tem hoje vários povos indígenas que estão desenvolvendo e trabalhando intensamente e melhorando a cada ano o turismo étnico-cultural, né? Os Yawanawá, no Rio Gregório, são um grande exemplo disso. Todo ano tem 2 ou 3 festivais lá no Rio Gregório, em diferentes aldeias, que recebe o público estrangeiro, recebe o público brasileiro e alguns acrianos também que participam dessas atividades todo ano. E com isso eles estão conseguindo alavancar recursos para a sustentabilidade da própria aldeia e tendo muitos cuidados para que esse fluxo turístico não contamine de uma forma destrutiva aquelas comunidades que estão ali posicionadas. Então, tem sido esse desenvolvimento uma experiência muito interessante. Se você olhar para o outro lado, olhar para o Alto Acre, por exemplo, para a região de Chapuri, junto com Brasileia, tem um alto potencial turístico, né? Não só internacional e nacional, mas também local, por conta até também da Bolívia, ali, da fronteira, mas da reserva Chico Mendes. Então, você vê pousadas e técnicos de turismo, turismólogos, desenvolvendo. Tem pelo menos um amigo meu que tem lá uma agência de turismo que faz essas atividades de turismo. Não adianta ser as grandes agências. A organização e a potencialização desses atrativos turísticos, ele se torna mais interessante, mais orgânico e é mais fácil de ser estruturado quando é a partir das comunidades locais. Um outro exemplo é a Serra do Divisor, né? O Rio Moa, que tem aquelas comunidades ali, aqueles moradores locais, o Rio Croa também, que recebem esse fluxo turístico. Tem deficiências na estrutura? Tem, mas a cada ano isso vai melhorando. Ou seja, o que eu quero dizer é que, devagarzinho, gradativamente, acho que numa velocidade menor do que poderia ser, vem se desenvolvendo no Acre um turismo de base comunitária, que é muito interessante, porque não tem lucro só para os grandes empresários do setor, mas são recursos que chegam na ponta, nos moradores, nas pessoas que efetivamente constituem a alma desses atrativos turísticos e que pode ser mais alavancado, pode receber mais investimento, respeitando esse tempo das comunidades. E aí uma diversidade enorme de tipos de turismo, de modalidades que poderiam ser melhor exploradas. Eu fui recentemente no Rio Envira, uma tradição religiosa que existe lá, da Santa Maria da Liberdade, que é extraordinária, e que todo ano leva centenas de moradores ali daquela região e também das cidades próximas, até o Alto Rio Envira, 3, 5 dias de viagem de barco, lá na Capela da Santa Maria e depois voltando. E as pessoas têm pouco conhecimento sobre isso. Então, existem muitas iniciativas de um turismo local, esse que eu estou citando de base religiosa, que acontece naturalmente e muitas vezes os órgãos públicos ou as instituições de fomento ao turismo não se dão conta, e menos ainda as agências de turismo para ajudar a explorar sustentavelmente esses atrativos. Uma dificuldade também são as nossas estradas e rodagens, né, que lamentavelmente acabam contribuindo também para essa diminuição, porque pode facilmente, final de semana, a família ir visitar Brasileia, ir visitar Chapuri, visitar Cruzeiro do Sul. Só que para Cruzeiro do Sul, uma viagem hoje que demora cerca de 15 horas de ônibus,
de carro, até um pouco menos, mas corre o risco também aí, como o carro é menor, né, de quebrar e de ficar uma situação ainda mais complicada, a pessoa ficar no meio da estrada. Isso também acaba dificultando um pouco também esse trabalho no nosso turismo, que o povo aqui possa conhecer mais o seu estado, né, Marcos? Um pouco muito, né? Porque para Cruzeiro do Sul seria uma viagem de 6, 7 horas. Demora hoje mais do que o dobro. Além do que, também tem um outro fator que agrava muito, que é o preço da passagem aérea, não só internamente no Acre, com poucos voos e com altos custos, mas também o preço da passagem aérea para vir para o Acre. É mais caro você sair do Rio de Janeiro, Brasília ou São Paulo para vir para o Acre do que pegar um avião para Miami ou para Buenos Aires. Aí fica difícil de concorrer, né? Então, são vários gargalos aí que precisam ser tratados nessa questão. Agora, Marcos, a gente vai contar uma história boa aqui, né? Além de historiador, você é um excelente escritor também, né, reconhecido no nosso estado. Como que foi essa transição para você colocar aí em livros, né, as suas reflexões? Olha, publicar livros no mundo de hoje não é propriamente, nunca foi muito fácil. Mas hoje em dia está mais difícil ainda, porque as pessoas leem cada vez menos, né? Se você escreve alguma coisa que tenha mais do que um parágrafo, já vira textão e as pessoas não leem. Coloca no áudio para ouvir, né? E aí você tem que ir se adaptando, se adequando. É a vantagem, por exemplo, de você trabalhar com audiovisual, né? Uma iniciativa como essa nossa, com certeza vai alcançar muito mais gente, de forma muito mais rápida do que o livro. Em compensação, no livro eu consigo ter uma profundidade de abordagem, de pesquisa, de informação e de reflexão sobre aquelas questões que é muito superior e muito maior. Então, hoje, né, diante de todas essas dificuldades da pós-modernidade, do mundo das redes sociais, das informações breves e descartáveis, eu acho que o livro entra num caráter complementar a essas outras abordagens, mas só a escrita por si só hoje é muito difícil de você conseguir fazer a promoção dela. Por outro lado, eu daqui a alguns anos morro, mas o livro fica. Fica o legado. Fica o legado. Então, e o que vai ficar das redes sociais desse mundo digital? De repente tem uma tempestade solar, perde tudo, acaba toda a memória da humanidade. Eu vejo isso tudo com muita preocupação, né? No meu caso, de historiador, um exemplo concreto. A maior parte da história do Acre foi escrita nas páginas dos jornais. Não foi escrita nos livros de história. Os livros de história você encontra poucos sobre determinados assuntos. Os jornais não, os jornais sempre tiveram de tudo. Tinha coluna social, tinha coluna política, tinha página policial, tinha as notícias do Acre, do Brasil e do mundo, a cotação da borracha, qual vapor que chegava. O jornalismo sempre foi uma potência no Acre. 1906 é inacreditável você pensar nisso. Mas em 1906, Cruzeiro do Sul tinha 6 jornais ao mesmo tempo. É claro que eram jornais semanais, não eram jornais diários. Mas isso é reproduzível em todo o Acre. Sempre foi assim. Até alguns anos atrás, Rio Branco, tudo bem que é a capital, uma cidade de metade da população, tinha 4, 5 jornais diários circulando simultaneamente. O Rio Branco, a Gazeta, a Opinião, Página 20, entende? Então a Tribuna também. A Tribuna, enfim. Isso tudo era impresso. Você encontra ainda em alguns lugares, o Museu da Borracha tem muitos exemplares, a Biblioteca Nacional tem uma coleção grande de jornais antigos microfilmados. E onde é que está esse material do mundo digital? Um monte de sites que tem aí que não arquivam nada. Você perde. Você perde. Daqui a um mês você vai procurar uma matéria de 2 meses atrás, não consegue achar mais. Não tem servidor para isso. Porque as pessoas vão descartando as coisas. Isso é um problema que já é antigo, não é nem um problema novo. A TV Acre, por exemplo, que foi a primeira TV acreana, né, nos anos 70, 74, quando chegou a televisão no Acre, não tem os seus materiais antigos porque ia
apagando as fitas para gravar novos materiais em cima daquelas fitas. Então, esse mundo digital, ele sempre foi um problema, e agora esse problema está ficando mais grave. Então, eu temo que os historiadores do futuro não vão ter acesso a informações dos anos 2000 para cá. É por isso que você registra tudo, então, Marcos. O máximo possível que está ao meu alcance. E, Marcos, a gente vai falar um pouquinho agora também, né? Você foi convidado pelo nosso presidente, Leandro Domingos, para escrever a história da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre, SESC, SENAC, mas esse livro ele foi além da conta, ele foi além de uma simples história, né? O livro intitulado Uma História para Te Contar, né, que traz uma proposta realmente diferente e que não é apenas a história da FEComércio, do SESC, do SENAC, né, mas é uma verdadeira, uma viagem, né, pela história real e social também, econômica do nosso estado do Acre, né? Como que surgiu essa ideia de aumentar, né, o planejamento desse livro, passando da história da FEComércio, SESC, SENAC, para a história do comércio, para a história do estado do Acre como um todo, e ficou um livro maravilhoso. Olha, foi uma ousadia, devo reconhecer. Não se deve só a mim, é claro, toda a diretoria da FEComércio, e especialmente o Leandro também. Isso surgiu nessas conversas entre a gente, porque quando eu comecei a fazer os primeiros estudos sobre o tema, ficou evidente de que, tudo bem, o SESC e o SENAC tinham surgido em 1977, e o Acre estava vivendo uma ebulição e uma transformação muito acelerada. Desculpa. A própria FEComércio é mais recente ainda, 1990. Eu sou com uma FECEA. FECEA. Mas essas instituições, por mais que fossem a SESC e o SENAC de caráter nacional e viessem para o Acre nesse período determinado, e a FECEA baseada num modelo de FEComércios que existem em outros estados, isso não brolhou por geração espontânea. Isso tinha uma base, né, social, histórica, cultural, que era relevante e que modificou o caráter dessas instituições ao crescerem e se desenvolverem no Acre. Especialmente no caso do comércio e dos serviços, isso ficou muito mais evidente ainda. O comércio é tão antigo quanto o Acre. Desde o início da formação dos seringais, que cada seringal era não só uma unidade extrativista de borracha, mas também era uma loja de comércio, que era o barracão de mercadoria, onde o seringalista, o patrão, na época não chamava seringalista, abastecia de mercadoria os seringueiros, e era em troca dessa mercadoria que eles entregavam sua borracha. Havia um sistema de crédito, o famoso sistema de aviamento, cuja base não era monetária. O dinheiro do seringal era, de um lado, borracha, e de outro lado, jabá, fazenda, munição para arma, ferramenta. Tudo que o seringueiro precisava para se manter vivo. Era uma relação comercial. Uma relação de crédito, uma relação comercial, uma relação de trabalho. Ou seja, o comércio aparecia já desde esse início como a base estruturante da formação da sociedade acreana. Como é que essas instituições de caráter nacional, ou mesmo criadas aqui, iriam responder de forma apropriada a essa realidade que já era secular na época que começaram a ser criadas? E foi aí que a gente propôs isso à diretoria, e eles toparam. Então, é a história institucional? Sim. Mas do ponto de vista da formação social e tudo que antecede e alimenta esse processo de formação das instituições. É o que eu chamo de história de longa duração, né? Então, não é só a existência física da instituição já criada, mas tudo que aconteceu
que possibilitou que essa instituição tivesse a força. O SESC tem uma força extraordinária no Acre. O SESC teve um papel extraordinário no Acre nos duros e tristes anos da ditadura militar. A FEComércio tem um papel extraordinário na organização do comércio local acreano, que continua sendo uma força econômica extraordinária. Hoje o comércio e os serviços são os principais ramos de atividade econômica do Estado. Mais do que a produção, do que a indústria, do que a agricultura, a força econômica do Estado está hoje e esteve durante muito tempo, descobrimos isso nesse trabalho, exatamente no comércio de bens e serviços. Ou seja, era preciso, então, a gente ir buscar essa história de longa duração do comércio, dos serviços, até do turismo, mais recentemente, a partir dos anos 60, que é quando começam os primeiros movimentos, até a gente chegar à criação das instituições e de que maneira essas instituições, fosse de caráter nacional, SESC e SENAC, iam se particularizar diante dessa realidade sociocultural e histórica específica do Acre. Então, a gente tem aspectos da história do SESC e do SENAC? Tem, para a gente ter a base nacional. Mas, principalmente, tem a originalidade do SESC e do SENAC no Acre. A originalidade da FECEA, depois FEComércio no Acre, e toda a sua trajetória a partir daí. Foi uma ousadia, mas eu creio que foi legal. Marcos, a gente vê que é uma história realmente bem aprofundada, e que com toda certeza deve ter dado maior trabalho, né? Qual foi a maior dificuldade, em fazer toda essa pesquisa, uma pesquisa minuciosa e também com muita responsabilidade para que a história fosse contada, né, do início ao fim de uma maneira exitosa, correta, e que passasse realmente a verdade, né, da história do comércio acreano, né, de como começou o comércio e também entrando na FEComércio SESC SENAC? Olha, todo o trabalho de história, a princípio, você tem que já começar sabendo disso. Ele não esgota os temas, né? Então, esse trabalho da história do sistema do comércio no Acre, ele é um ponto de partida. Por isso, até essa questão de fazer ele de longa duração e com a máxima abrangência possível se tornou ainda mais interessante. A gente não pretende que a história do comércio do Acre esteja escrita. Pelo contrário, a gente propõe que a história do comércio esteja começando a ser escrita a partir desse trabalho. Porque quando você começa a olhar com lupa, ou às vezes com microscópio, as várias passagens históricas, você se depara com coisas completamente inesperadas e que as pessoas não têm consciência sobre essas coisas. Por exemplo, a questão indígena. Há informações, a gente põe isso no livro, entre um comércio estabelecido, permanente, entre diferentes povos indígenas do Acre antes da chegada dos não-índios. Então você vê os apurinãs, os caxararis, fazendo comércio de pedras. Eles traziam pedras do Iquiri para abastecer os apurinãs, que entregavam produtos que eles produziam para os caxararis, a ponto de que o varadouro que ligava esses dois povos era secreto. Eles não deram a informação de onde estava esse varadouro para o William Chandler, o inglês explorador, quando chegou aqui. Tamanha a importância disso. A gente vê num sítio com estrutura de terra, o geoglifo, como alguns falam, a produção de lâminas de machado de pedra para serem comercializadas com outras aldeias. A gente vê os axanincas lá no Amônia, no Rio Juruá, indo até os Andes buscar pedras de sal para abastecerem suas aldeias. Ou seja, olha a profundidade e antiguidade do comércio no Acre. A gente está falando de um comércio milenar. O Acre nem existia ainda. Vai mais além ainda, né, Marcos? Porque no livro você traz ainda no início da pré-história. 3.000 anos atrás, dos sítios arqueológicos que eu estou falando.
né? Então, você veja a importância que isso tem dentro aquela explicação que havia antigamente, de que povos indígenas eram povos primitivos atrasados, tudo mentira. É preciso avançar, é preciso olhar para essas etnias, para essas culturas, com o devido respeito que elas precisam ter e com a importância que elas têm. Porque, veja como é que são as coisas. Alguns povos aqui no Acre, indígenas, na invasão dos seringais, resolveram resistir à chegada dos invasores. Outros resolveram colaborar por estabelecer relações comerciais, as tais drogas do sertão. Então, no Rio Purus, foi muito comum que, eventualmente, os coletores de droga do sertão, salsa-parrilha, tabaco, né, cacau, várias, borracha, eles trocavam isso com os regatões que vinham subindo os rios todos os anos por ferramentas, por tecidos, por bebidas, enfim, os produtos que interessavam os povos indígenas. Então, estabeleceram-se relações permanentes que facilitaram a entrada desses comerciantes não indígenas e depois aceleraram a abertura dos seringais. Já no Vale do Juruá, houve maior resistência, famoso estirão dos Nauas, a partir de onde os não indígenas não conseguiam passar. Então, teve briga, teve luta, teve resistência. Isso tudo a partir do quê? Das relações de comércio que estavam estabelecidas. Por que o Acre, o estado do Acre, se chama Acre e não Purus ou Juruá, que são rios muito maiores, muito mais volumosos e, portanto, mais acessíveis? Não era para o Acre chamar Purus? Ou o Acre chamava Juruá? Por que é o Vale do Acre, que é um rio pequenininho? Isso tudo a partir dessas relações sociais, já desde os povos indígenas. Então foi mais fácil e mais rápido entrar no Vale do Acre, porque tinha essas relações comerciais de colaboração com os povos indígenas, enquanto no Juruá tinha mais resistência, inclusive guerreira. Então o povoamento não indígena do Vale do Acre foi mais rápido. Isso fez com que o Vale do Rio Acre virasse centro político, urbano e econômico disso que mais tarde viria a ser o território federal do Acre e depois o estado do Acre. Olha como são as coisas. Então o nome do Acre já é um indicativo dessa trajetória histórica que tem na sua base, no seu fundo, o comércio. Tu quer ver um outro aspecto que é muito interessante e que as pessoas não se dão conta? Como é que se formaram as cidades do Acre? Todas elas só têm duas maneiras de terem surgido. Uma é porque eram portos de comércio e a outra porque um governante tal e qual resolveu criar aquela cidade tal e qual. Então, as duas cidades mais antigas do Acre são Rio Branco, que chamava a Volta da Empresa no início, e Chapuri. Por quê? Porque Rio Branco ficava no médio Rio Acre, era um porto bom de se ancorar os vapores, e o Nelton Maia, que foi o cara que abriu o seringal Volta da Empresa, ele descobriu que aquela área que ele tinha separado para seu seringal era alagável, que era o segundo distrito, não era bom de seringa. E ele próprio não se dava bem com a seringa. Então ele resolveu deixar de ter um seringal e abrir uma casa de comércio. E do lado da casa de comércio dele, foram se situando, comprando terreno, outras casas de comércio, e formou um porto de comércio, onde os vapores vinham, se abasteciam, onde tinha hotel para eles ficarem, que são os serviços, tinha restaurante para eles comerem, tinha as lojas para aviar os seringais menores, porque vinham os aviamentos de Belém, de Manaus, e aqui elas eram redistribuídas para os pequenos seringais. E Chapuri a mesma coisa, com a especificidade que em Chapuri tinha a boca do rio Chapuri, e por isso ali naquele lugar foi feito um porto comercial também para atender os seringais do Rio Acre e os seringais do Rio Chapuri, ambos muito ricos em borracha. Feijó nasceu de um porto de comércio também, Tarauacá também. Qual é o outro caso? Sena Madureira, foi criada por uma decisão do governo, por isso que é 25 de setembro. Porque foi desapropriada uma área de terra
para ser fundada uma cidade para receber a sede política do departamento do Alto Purus. Cruzeiro do Sul também não tinha nenhum povoado, nenhuma área urbana. Gregório Thaumaturgo de Azevedo teve que desapropriar um seringal para fundar artificialmente, arbitrariamente, uma cidade que virou Cruzeiro do Sul. Então, todas as cidades mais antigas do Acre ou surgiram como portos de comércio ou por decisão governamental para receber os serviços públicos e, a partir daí, coletar impostos, administrar isso. Mas as cidades que surgiram como portos são mais antigas. Olha a grandeza da nossa história, né, Marcos? Você acha que é comparável, Marcos, com qualquer outro lugar do Brasil, essa nossa história? Nenhum lugar, cara. Nenhum lugar é como o Acre. Não há outro Acre no mundo. É muito original demais, entende? Porque são muitas características que a gente podia ficar aqui conversando uma semana, tocando em diferentes aspectos de toda essa história, porque, cara, é muito interessante. Esse sistema de aviamento dos seringais que viabilizava o comércio, e que não era só o comércio local, cada seringal tinha o seu barracão de mercadoria e era um ponto de comércio. Os povoados, como a gente viu, eram portos comerciais, mas eles tinham relações com as casas aviadoras de Belém e Manaus, que tinham relações com as casas exportadoras que vendiam para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para a França, e era de lá que vinham os produtos. É um comércio internacional. O Acre, como surgiu dessa exploração da borracha, ela surge já inserida dentro de um contexto do capitalismo internacional, em grande medida imperialista. Em certas partes do mundo, isso degenerou em regimes violentos, como na Bélgica, o rei lá, que fez uma tragédia no Congo, lá tirava a borracha de um cipó, que era pouco produtivo e dava muito trabalho para tirar, e aí ele mandava cortar a mão dos trabalhadores no Congo belga, foi uma tragédia. Ou aqui em Iquitos, ali a região dos Irmãos Arana, que exploraram e dizimaram etnias indígenas inteiras, escravizadas. Isso já não se deu no Acre. E o sistema de aviamento era um sistema perverso? Era. Os seringueiros dificilmente conseguiam ganhar bem, porque era muita exploração, porque por trás desse sistema de aviamento tinha juros ocultos, que o seringueiro tinha que pagar com o seu trabalho. Mas, por outro lado, também o fiado, que é o aviamento, é uma relação de confiança. Se não tem confiança, não tem como ter o fiado, não tem como ter o aviamento. Então você vê que até hoje, boa parte das tabernas que estão nas esquinas das cidades acreanas sobrevivem dentro do regime do fiado. Tem casos aqui no Acre que são emblemáticos. Juvenal Antunes, o príncipe dos poetas do Acre. Ele vivia o ano, ele era promotor público, federal. Mas o dinheiro não chegava no Acre, porque tinha que vir de navio. Quantas vezes a mala de dinheiro não sumiu no meio do caminho, aquelas coisas. Cara, ele vivia o ano inteiro fiado. Ele bebia fiado, ele morava no Hotel Madrid fiado, ele comia fiado. Dizem que fazia outras coisas fiadas também. Enfim, sabe, era muito recorrente nos jornais você encontrar referências a isso, a terra do fiado, sabe? Mas o fiado é crédito, é confiança. Então se estabelece uma relação de confiança. Tente ir lá em Cruzeiro do Sul e acabar com aqueles comércios na Caderneta que tem ali na beira do Rio Juruá, se quebra tudo, acaba tudo. Então você vê como a importância do comércio é mais do que econômica apenas. Ela se entranha na própria cultura e na própria formação dessa população. Foi isso que a gente foi descobrindo, porque nada disso estava posto. Isso tudo foi o processo de pesquisa, de aprofundamento nesses temas, que foi apontando, mostrando, ensinando para a gente por onde que a gente ia, por onde que a gente não ia. Então você vê que em 1945 é criado o SESC, o SENAC no Brasil, no contexto do final da Segunda Guerra Mundial, a busca da paz social. Então era um modelo de gestão do capitalismo que acabou dando origem a essas sociedades que são inéditas. Não tem outros países no mundo que tenham serviços sociais comparáveis ao SESC e SENAC no caso do comércio e serviço, ao SENAI e ao SESI no caso da indústria e assim por diante.
O caso do Brasil é muito singular também nisso. Então, no que a gente foi avançando nessa pesquisa, a gente foi encontrando também outras originalidades. E quando o Sesc chega aqui no Acre 77, no auge da ditadura militar, o Acre está passando por um momento muito difícil, de muitos conflitos, empates acontecendo na região da floresta, as crianças... A miséria, o trabalho infantil estava em todo canto. Tem fotos extraordinárias do acervo do Sesc, de um concurso que foi feito, sobre crianças aqui no Acre, crianças trabalhando, lavando carro, carregando lata, trabalhando em obra, vendendo bribote na rua. Era a lei da sobrevivência. Era a lei da sobrevivência, todo tipo de trabalho. E o Sesc desenvolve um trabalho muito forte nesse início, junto à infância. Não é à toa que faz a escolinha do Sesc já desde o início como uma ação. E também na área das artes, que não tinha apoio público estruturado nesse período. E aí a chegada do Sesc foi muito importante, porque começa a apoiar as artes plásticas, constrói um teatro extraordinário, que é o Teatro de Arena. Até hoje a gente tem ainda. Que até hoje a gente tem, e se você parar para pensar, aí é onde entra a questão do detalhe, é onde entra a importância do livro, isso está no livro, isso felizmente é um aspecto que já tinha até pesquisas iniciadas sobre isso. Se pergunte, por que o Teatro do Sesc é um teatro de arena e não um teatro com palco italiano quadrado normal? É porque é para o povo. Porque era uma proposta política. O teatro de arena era um teatro muito mais popular, que aproxima a ação cênica do público, e ele é muito mais crítico. E então foi uma ousadia na época da ditadura militar fazer um teatro de arena. Até porque a ditadura já tinha mandado fechar outros teatros de arena no Brasil. A Arena Canta Zumbi, né, é um marco na resistência contra a ditadura militar. Então, teve um caráter político essa chegada do Sesc, que foi muito importante para o desenvolvimento de toda uma geração. Eu acho que não foi à toa que os anos 80, aqui no Acre, foram os anos de maior boom artístico, cultural que se tem notícia. Então, surgiu a Federação Teatro do Acre, acontecia o Festival do Amapá, começa a acontecer os festivais de quadrilha junina, a partir dos arraiais. O Arraial do Sesc é um deles, por exemplo. As artes plásticas se desenvolvem de forma extraordinária. O Senac começa a oferecer cursos e começa a desenvolver também ações para receber para um mercado de trabalho que era informal e que era não escolarizado, toda uma massa de trabalhadores que estava chegando na cidade e que vinha dos seringais, que vinha da região de floresta, que não tinha onde cair. As cidades estavam tomadas pelo processo das invasões urbanas, bairros sendo formados por invasões. Está vendo? A gente está falando do Sesc, do Senac, da FEComércio? Não, a gente está contando a história do Acre. Por isso que as coisas estão juntas. Ô Marcos, daria para a gente pensar nessa história do Acre, sem o Sesc, sem o Senac, sem a FEComércio, como seria, como que você imaginaria o Acre sem essa entidade? Muito mais pobre, com muito mais dificuldades, porque não há nenhuma dúvida que a chegada do Sesc e do Senac ao Acre foi extraordinária para o Acre. Muito mais do que para o Sesc e Senac a nível nacional, né? Tanto que até hoje há uma dependência grande de recursos federais que vêm para cá, né? Mas determinados marcos essenciais da sociedade acreana foram alavancados pela presença do Sesc e do Senac. Esse do campo das artes, sem dúvida, é um deles. Aquela efervescência dos anos 80, produção teatral, produção musical, não teria acontecido sem essa atuação sensível e compromissada que o Sesc teve naquele momento estratégico de chegada no Acre. E, Marcos, vou deixar até você tomar uma água aí, que a garganta está secando, né? Mas o que é interessante a gente analisar aqui também, Marcos, é que com tudo isso, a gente vê que décadas passaram e o intuito do Sesc, do Senac, da Federação, ele permanece o mesmo. É aprimorado, é melhorado, né? É muita coisa
mudou, mas para melhor, mas a base, a essência, ela é mantida. E talvez isso seja o mais importante, né? É de não mudar. E por isso ter tanta credibilidade com a nossa população, com o nosso comércio, com o nosso empresário, né? De mostrar realmente que é uma casa, né, onde todos são bem-vindos. Sim. A sociedade como um todo se beneficia. Não só aquela que trabalha efetivamente, porque se a gente está falando que os principais ramos da economia criana são o comércio de bens e serviços, então é claro que a atuação dessas instituições beneficia uma maioria da sociedade acriana. Então ela tem muita porosidade, é muito permeável com a sociedade como um todo. E se a gente somar a isso essa sensibilidade de enxergar e desenvolver os potenciais, um outro exemplo interessante desse processo de desenvolvimento do Acre, do sistema comércio. O primeiro lugar para onde o SESC e o SENAC esticaram seus braços foi para o Quinari. O mais próximo. A famosa Águas do Quinari se desenvolveu a partir dessa atuação do SESC. Ele lá fazia as colônias de férias. Muitas atividades que o SESC fazia lá no início, lá nos anos 70, início dos anos 80, são feitas até hoje. O Arraial do SESC, né? A colônia de férias, a escolinha continua funcionando. Veja como, não só... Agora, é claro que ao longo desse tempo todo, as coisas mudaram muito também. A partir de 98, isso fica muito claro a partir da criação da FECEA, mas principalmente na transformação da FECEA em FEComércio e na gestão do Dr. Leandro, há que se reconhecer que foi um crescimento absurdo a partir daí, de 98 para cá. Então, hoje, o SESC e o SENAC e a própria FEComércio têm unidades em vários municípios do Acre. É Brasileia, é em Feijó, é em Cruzeiro do Sul. E junto ao crescimento sindical também. E junto ao crescimento sindical. Então, você vê uma expansão dos serviços do SESC e do SENAC em direção ao interior do estado, de 98 para cá, que é absurda. Agora, é um processo de transformação e de mudança sem perder o lastro do que foi estabelecido desde o início dessa relação próxima à sociedade acriana, quase cúmplice da sociedade acriana, e que é muito importante você valorizar para evitar de que venha amanhã ou depois um afastamento. O SESC, SENAC e a FEComércio, elas só têm sentido na medida em que elas atuam junto, próximas, em parceria com a sociedade acriana, com suas características, com seus problemas, né, suas necessidades, mas também com as suas potencialidades, com as suas originalidades. O empreendimento do tamanho daquele núcleo turístico em Cruzeiro do Sul é extraordinário. É acreditar no Acre. É acreditar no Acre e passa a exigir dos empresários de serviços da área de turismo que acompanhem esse investimento e que se estruturem junto com aquilo que a gente está conversando, com o turismo de base comunitária, para potencializar ainda mais esse ramo da economia acriana. Então, é isso, é um trabalho de parceria. A instituição cresce na medida em que ela apoia e ela alimenta a própria sociedade. E a sociedade se fortalece na medida em que tem instituições desse tipo que atuam de acordo com a sua realidade. E, Marcos, o livro ele é dividido, né, em 4 capítulos, né, e nesses 4 capítulos tem algo muito importante que a gente não pode deixar aqui de citar, né, que são depoimentos de pessoas que viveram a história na pele, de pessoas que ainda vivem essa história, né, do sistema FEComércio, SESC, SENAC, né, e são relatos importantíssimos que estão registrados aí no livro. Isso, a preocupação foi a gente buscar essa pluralidade de fontes. Então, ao tratar das histórias mais antigas, nós temos lá os jornais, temos os livros que contam essas histórias, mas ao chegar já nessa fase mais institucional do SESC e SENAC,
quem melhor que a Dona Teca, que Pode trabalhou... Mostra pra gente. A Dona Teca, você fala. Que trabalhou na escolinha do SESC, desde o início. Ela trabalhava no refeitório ali do SESC Centro, tudo começou ali no SESC Centro, né? Foi a primeira sede oficial, mas também seu Nilson, depois quando foi comprada essa área aqui, onde é o SESC Bosque hoje, que era um igapó danado, então eles contaram todo esse processo. O SESC Velho, que eles chamam, dentro do que é o SESC hoje, você tem algumas construções que são as primeiras que foram feitas, que eles, antigos, chamam de SESC Velho. E depois tem as construções mais recentes, piscina... O novo SESC. Que é o SESC novo. Enfim, esse processo de crescimento orgânico faz parte da vida dessas pessoas. São pessoas que estão aqui a vida inteira. Dona Teca, desde 77. Ou seja, ela construiu a vida dela aqui. As filhas e os netos dela estudaram na escolinha do SESC. Ou seja, é uma vida transformada por essa instituição e que também é um alicerce dessa instituição ao longo de sua existência. E isso foi muito bacana de poder trazer para esse livro, com apoio de toda a diretoria, a Márcio, a Débora, que trabalha. A Débora é uma que deu entrevista também, porque a Débora também tem uma longa história e conhece tudo, né? O SESC, o SENAC, a FEComércio, enfim. Então a gente também tentou valorizar esse lado da memória do quem vive isso, de quem vive isso, quem construiu essas instituições. E, Marcos, para a gente finalizar, né? Qual que foi a maior lição assim, que você tirou ao escrever uma história para te contar, que é o livro que conta a história do comércio, da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do SESC e do SENAC? Olha, para mim, do ponto de vista profissional, foi uma experiência árdua. É importante a gente registrar que o período de desenvolvimento desse livro coincidiu com a Covid, com a pandemia. Então foi um período muito difícil na vida de todo mundo. Mas, em compensação, essa proposta ousada e, de certa forma, penso eu, inovadora, que foi criada na construção desse livro, porque ela não partiu do nada, né? Ela foi sendo construída aos poucos. Me deu uma nova linha de trabalho pessoal para mim. Para você ter uma ideia, depois desse livro, eu já fiz mais 2 com essa mesma proposta. A história institucional vista desde seus antecedentes mais antigos, até chegar aos dias de hoje. Então já faz parte de uma trilogia. Depois do livro da FEComércio, eu fiz o livro do Tribunal de Justiça, com essa proposta de longa duração também, desde a época da Justiça dos Povos Indígenas, do direito consuetudinário, e depois fiz, mais recentemente, o livro do Ministério Público, também pegando desde a época dos direitos dos povos indígenas, passando pelo território federal e chegando até a instituição de hoje, porque o Ministério Público lida com tudo isso. A partir daqui, novas histórias são contadas. Você vê, hoje o Ministério Público lida com uma realidade perversa no Acre, que é a violência contra a mulher. Essa violência contra a mulher é secular no Acre, vem desde a época dos seringais. Não são poucas as mulheres que falam que a bisavó foi pega no laço, na época do seringal, porque era indígena aprisionada nas correrias. Então, existe uma base cultural para isso. Ou seja, esse trabalho da FEComércio, do Sistema de Comércio do Acre, abriu para mim uma avenida de trabalho profissional, mudou meu olhar sobre o que vem a ser uma história institucional. Uma história institucional não é uma galeria de presidentes. Uma história institucional é construída pela relação entre a sociedade que possibilita que aquela instituição exista e que configura ela de acordo com as suas próprias características. Então, para mim, esse livro foi um marco no meu processo de desenvolvimento profissional e eu fico muito feliz de ter chegado no resultado final. E, Marcos, para a gente encerrar, né? Estou aqui com a caneta na mão. Esse livro aí que você segura, ele é do nosso presidente do Sistema Comércio, né, o doutor Leandro Domingos. E aqui a caneta, né? Nada mais justo que ser a caneta do SESC, para que você
faça uma dedicatória aí ao nosso presidente, a gente possa entregar para ele. E como você disse aqui algumas vezes, né, Marcos, na nossa entrevista, o que fica realmente é o legado, a escrita, ela é para sempre, o papel, ele é para sempre, é um arquivo que você guarda e a qualquer momento você tem acesso e não se perde, né, em meio hoje a tantas tecnologias, a tudo que é escrito digitalmente, né, que pode ser perdido facilmente. E aqui não, aqui é uma lembrança, né, que realmente fica marcada e fica para sempre. Então, essa dedicatória aí com carinho, né, do autor do livro Uma História para Te Contar, né, para o nosso promotor, para o produtor do livro, né, para o produtor do livro. Que dia é hoje? Hoje é 21 de agosto. 21 de agosto de 2025. Olha que legal, gente. Pronto. E assim, Tá vamos mostrar o autógrafo ali, vamos mostrar na câmera, olha aí, ó. Ao amigo Leandro pela ousadia e parceria nesse livro. Tá Obrigado. aí, Marcos, muito obrigado. Sucesso, que você continue escrevendo a história, né, do nosso estado, a história do nosso comércio e várias outras histórias de outras entidades tão grandes que nós temos aqui no nosso estado e valorizando assim a nossa cultura, o nosso povo, a nossa gente, a nossa história, a história do estado do Acre. É um prazer, sempre um prazer contar histórias, compartilhar isso com vocês. Agradeço muito a possibilidade, a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco dessas histórias e tomara que as pessoas se animem de vir buscar o livro aqui na FEComércio e que a FEComércio disponibilize em PDF para a sociedade poder baixar, ter acesso também, porque são histórias que valem a pena ser conhecidas. Obrigado. Obrigado, Marcos. E assim a gente termina mais um episódio do nosso podcast FEComércio Acre. Muito bom, né, gente? Olha, em breve mais um capítulo dessa nossa primeira temporada de podcast, tá bom? Muito obrigado a você que nos acompanhou. Não esquece de ativar as notificações no sininho para sempre ficar atento aí a cada entrevista, a cada novo programa e também de ser um inscrito do nosso canal FEComércio AC. A todos, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Um beijo no coração. Que Deus abençoe a todas as famílias acreanas.